Minha gente, quem acompanha aqui o canal sabe que eu tô em processo de procurar uma casa nova, né? Eu moro aqui nessa casa alugada há quase 8 anos e o proprietário vai morar aqui agora. Eu entendo ele plenamente, eu também gostaria de viver aqui se fosse uma casa minha, né? E eu tô aí até o fim de outubro procurando um novo lugar para viver. Tenho mostrado aqui essas buscas, as visitas que a gente está fazendo a diversos imóveis, tanto para alugar como para financiar. E enquanto esse perrengue aí não acaba, porque eu vou dizer para vocês que é muito perrengue, não só porque a gente precisa achar um lugar que se encaixe na nossa vida, mas também porque a burocracia às vezes assusta, né? A gente tem que comprovar renda e parece simples quando você diz, tá, comprova aí tua renda, mas tem muito mais etapas do que a gente imagina esse processo todo. Eu não vou me estender nesse assunto, que isso é coisa para outro vídeo, outra etapa do processo. Eu também não quero pensar nisso hoje, para ser bem sincera, mas eu tenho refletido muito. Não só eu, né? A gente aqui em casa tem refletido e falado muito sobre as coisas que a gente viveu nesse processo, porque a gente veio morar junto aqui, nenhum dos dois tinha morado junto com ninguém, né? Eu saí da casa dos meus pais para vir para essa casa e muita coisa eu aprendi, viu? Sobre casas, sobre mudanças, sobre identidade. Algumas coisas eu aprendi com muito amor e outras com grande dor. Então, hoje eu vim aqui dizer algumas coisas, algumas dessas coisas que se abuletaram na minha cabeça e que talvez sejam úteis para quem está no mesmo processo ou talvez tragam identificação de quem passou por elas também. A primeira coisa é, existe uma máxima que todo mundo repete e tá todo mundo certo, que é: você só sabe a quantidade de cacareco que tem quando se muda. A gente olha assim e diz, eu não tenho quase nada, tão pouquinha coisa, não vai encher meio caminhão. Minha gente, como pode num cômodo caber tanta coisa que a gente não consegue nem ver? Na casa dos meus pais, eu ocupava um quarto. Quando eu comecei a me arrumar para me mudar para cá, as coisas daquele quarto parecia que elas duplicavam, triplicavam de tamanho. Eu nunca imaginei que eu tinha tanta roupa. Isso não quer dizer que eu tava cada dia com uma roupa diferente, não. Eu vestia umas 5, sabe? Aquelas, né, que a gente veste, tira do varal, veste de novo, bota pra lavar. Quando tá suja, faz falta. Mas o guarda-roupa tava entupido. E eu tirava a cada 6 meses, né? Eu fazia aquela retirada de roupas para doação. E mesmo assim era muito cheio. Porque muita coisa que gera apego, né? Ah, essa peça aqui um dia eu vou usar de novo. Esse tipo de coisa, vocês sabem como é. E um grande erro que eu cometi foi não desapegar de meio mundo de coisa antes de vir para cá. Eu trouxe muita bagagem para cá. Isso me prejudicou. Para vocês terem uma ideia, quando eu vim, eu trouxe a minha cama de solteiro, que até hoje está ali no quarto de hóspedes. Trouxe o guarda-roupa que eu usava na casa dos meus pais, que inclusive é maior do que o guarda-roupa que eu uso hoje com meu marido. E trouxe meu mundo de roupa e objetos pessoais, né? Meu computador, que já nem é o que eu uso hoje em dia. Meus equipamentos, que também muitos deles já foram substituídos por outros. Mas a quantidade de cacareco mesmo, e de roupa, de objetos pessoais, de pequenas lembranças que algumas, claro, eu mantenho até hoje porque são importantes para mim e outras eu só não tinha coragem de me desfazer naquele momento. Esse monte de coisa pesa um pouco para mim até hoje, sem brincadeira nenhuma. E digo mais, hoje eu tenho resíduos dessas coisas, mas quando eu cheguei aqui, eu passei uns 2 anos com sacos, sabe aqueles sacos de 100 litros, com roupas, ainda do tempo que eu morava na casa dos meus pais. Por quê? Não porque eu não quisesse me desfazer delas, passar para frente e dar a outras pessoas, mas porque muitas vezes é doloroso a gente visitar, através daqueles objetos, a nossa vida anterior.
E eu passei por um processo, eu vou tentar falar rapidamente, porque eu não quero me emocionar com isso agora. Mas 2 meses depois de chegar nessa casa, eu perdi meu pai. Então aí vocês podem imaginar como olhar para aqueles objetos que pertenciam à minha vida naquela casa se tornou ainda mais pesado. Eu demorei muito para conseguir mexer ali. E assim, eu me lembro da cena dos sacos de roupa ficando no quarto de hóspedes, depois ficando um tempo na salinha aqui do primeiro andar, depois indo para outras partes da casa. Não tinha espaço para eles. Eles eram um incômodo, sabe? Uma lembrança constante de outra vida, de outro tempo, de uma forma muito, muito pesada, assim, e que, de alguma forma, também me impedia de seguir adiante. Eu sei que eu tô indo longe demais nesse tópico do vídeo, mas vamos conversar, né? Estamos aqui os passarinhos cantando, uma chuva caindo. Pra que sofrer depressa, né? Deixa a pressa para outras coisas. E esse processo foi muito doloroso para mim. Eu ainda me lembro quando finalmente chegou uma ONG aqui para pegar essa quantidade de roupas e levou todos aqueles sacos embora. Eu deixei tudo ali na garagem no dia que eles iam vir, né? Eles não vieram no dia marcado, só vieram no dia seguinte. Aí eu ficava olhando aquelas coisas na garagem, assim, que a área é coberta. E aquela agonia, quando finalmente eles levaram. Eu me senti tão leve. E até hoje eu lamento não ter feito isso antes de sair da casa dos meus pais. Então esse é meu conselho para você. Independente de se você está saindo agora da casa dos pais pela primeira vez, ou se você está saindo de uma casa que já seja sua, onde você já more sozinho ou com outra pessoa, por favor, faça aí um destralhe, se livre daquilo que você não vai querer para o futuro antes, porque é muito ruim quando a gente chega num lugar com uma bagagem que a gente já não deseja manter. Podem acontecer coisas depois que vão dificultar ainda mais o processo de mexer nessas coisas, mexer na prática, né, e mexer também no imaginário. Então assim, faça logo sua separação aí do que deve ir, do que não deve ir, porque depois vai fazer diferença. Agora, esse primeiro tópico eu aprendi assim que eu me mudei para cá, mas o segundo tópico eu só consegui conceber, racionalizar agora que eu vou embora. É que vocês me veem fazendo muitas mudanças estéticas, né? Uma pintura que eu faço aqui, uma decoração nova ali, e muita gente inclusive diz: meu Deus, mas você fez tanta coisa nessa casa, nossa, a casa nem é sua e você fez tanta coisa. Não é tanta coisa, pessoal. A maioria dos ambientes eu só pintei. Só que eu pintei com cores diferentes, eu coloquei objetos de decoração de uma forma que muda a cara do lugar. Não foram grandes mudanças. Além disso, casa, principalmente casa, alguns apartamentos também, mas casa aqui em Recife, normalmente você pinta todo ano, porque tem muita umidade, a cor não dura bonita por tanto tempo. Então, todo ano eu vou pintar de um jeito diferente. Mas isso aí não custa tanto dinheiro. Eu gasto dinheiro com a tinta, mas eu mesma pinto, né? Às vezes eu nem gasto dinheiro com a tinta, eu já tive patrocínios aqui de tinta que me pouparam também dessa despesa, mas eu mesma pintei a maior parte. Pouquíssimas coisas aqui eu contei com ajuda para pintura. E isso gera uma economia. Essas reformas não são nem de longe as mais custosas. As mais custosas são as de manutenção. Para vocês terem uma ideia, eu mostrei aqui no canal que na área de serviço teve um problema de vazamento d'água que simplesmente derrubou pedaços imensos do reboco do teto e das paredes. A gente teve que fazer uma obra de alguns dias para reformar isso. Essa obra, obviamente, foi feita por um profissional, e não por mim, né? O meu marido, foi um profissional. Essa obra exigiu muitos materiais.
e depois a gente teve que pintar. Aí, pessoal, quando acabou tudo, a área de serviço estava, sabe como? Igualzinho que ela estava antes. Um espaço branco com o teto no lugar, tudo em pezinho. Eu gastei a maior grana para ter a mesma coisa que eu já tinha antes. Além dessas reformas de manutenção custarem muito em dinheiro, né, em valores, elas não entregam muito, elas te dão o direito de continuar com tudo igual. Aí isso faz com que a percepção seja de um custo ainda mais alto. E outra coisa, vamos supor que eu pintei o quintal. Eu pintei algumas vezes aqui, vocês acompanharam. Enquanto a pintura tá lá, tá tudo perfeito. Mas aí tem uma árvore que cresce bastante, a gente precisa podar. Tem as plantas que precisam ser podadas, tem um mato que nasce no chão, também precisa ser arrancado. E várias outras mudanças. O piso de cimento do quintal que tende a quebrar. Parece até que é uma calçada, que vive passando gente ali. E não, ele só quebra. De acordo com as intempéries, ele vai lá e buft. Quando a gente vê, tem um buraco, precisa remendar. Isso acontece o tempo todo. O tempo todo. A cada 15 dias tem que tirar o mato, por exemplo. Pode ser que você mesmo arranque, pode ser que você contrate alguém para arrancar. Esse custo vai sair do seu bolso e não vai trazer grandes mudanças, né? É só, tudo que você vai conquistar é o direito de deixar as coisas como estão, as coisas dentro da normalidade. Isso sim gera muito mais custo. Além dos gastos, tem o fato de que cria uma sensação de que a gente está sempre atrás. Eu tenho a sensação de que eu nunca estou com as coisas da casa em dia. Sempre estou correndo atrás, porque eu resolvo uma coisa, a outra dá problema. Aí quando eu termino de resolver essa segunda, a primeira já está toda desmantelada de novo. Lá vou eu continuar trabalhando. Se eu cuido de reforma, mudança, arrumação, não consigo cuidar da limpeza a tempo. Se eu me atento à limpeza, sempre tem algo que fica com a manutenção ruim ou bagunçado. Olha, é um negócio que a gente corre atrás e nunca alcança. E já pegando esse gancho, quando eu vim para essa casa, nas buscas, né, que duraram meses, eu encontrei só 2 tipos de casa: as imensas e as minúsculas. Eu acabei optando por uma imensa. Não é que ela seja imensa para uma família, mas para 2 pessoas e gatos, ela é maior do que a gente precisava. E a nossa vida acaba se adaptando ao tamanho da casa. A gente, nesse caso, volta lá para o primeiro tópico. Agora que eu vou me mudar, eu vou ter que dar destino a muita coisa. Eu nem sei o tamanho da casa para onde eu vou, mas eu vou ter que dar destino a muita coisa para não repetir o mesmo erro que eu cometi 8 anos atrás, levando para uma nova vida muitos itens que só fazem sentido na vida velha, né? Na vida antiga, na vida anterior. Então, vai me dar muito trabalho. Se você for para uma casa que tem 5 quartos, eu tenho certeza que você tende... Eu tô falando você, eu tô pensando em mim, na verdade. Se eu vou para uma casa de 5 quartos, eu tendo a ocupar os 5. Mesmo que eu não precise das coisas. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho aqui um quarto de hóspedes, né? Funciona como um quarto de hóspedes. Só houve um hóspede, uma amiga minha dormiu uma noite nesse quarto, depois que eu arrumei ele ali. Pra ser justa, quando meu marido pegou Covid, ele ficou uma semana dormindo nesse quarto também. Mas nem conta, né? Não conta como hóspede se o homem mora aqui. É muito disso. Enquanto ele tá lá, só uma cama e uns objetos disponíveis para a visita que vier, tá de boa. Mas tem um guarda-roupa cheio de roupa de cama para essa cama, cheio de outros itens que podiam já ter arrumado outro local para ficar. Se esse quarto aqui já faz a gente refletir, vários outros da casa estão ainda piores. Vários outros, né? Um castelo, agora pronto. É que essa casa tem 2 quartinhos lá no fundo do quintal, né? Se eles estivessem em um estado mais bonito, a gente chamaria de edícula. Mas vamos chamar de quartinhos dos fundos. Esses quartinhos têm um cheio de materiais,
tintas, materiais de construção, coisas assim para obras e reformas da casa, que são inerentes ao meu trabalho, né? São coisas que eu uso no meu trabalho. E o outro quartinho tá cheio de móveis usados. Móveis que vieram do lixo, móveis que vieram de brechós, ou objetos que eu usei aqui em casa e pensei que talvez tivessem potencial para uma transformação. Esse quartinho foi sendo amontoado de objetos muito mais rápido do que eu consigo transformá-los. E isso para mim gerou um grande problema, porque quando eu abro a porta e vejo o quarto muito amontoado, isso acaba me inibindo de transformar até coisas que eu poderia. Quando a gente vê que tem 20 coisas por fazer e a gente sabe que só vai conseguir fazer uma naquela semana, dá um desânimo, né? A gente acaba não fazendo nenhuma. É bom você ficar atento aí, que o tamanho da casa acaba virando o tamanho da sua vida. A gente se acomoda de uma maneira a ocupar todos os espaços e dessa forma depois vai dar um trabalhão para se livrar de muita coisa. E já que eu comecei a falar de coisas usadas, deixa eu dizer um negócio para vocês. Quase tudo na casa dura menos do que devia durar, se você considerar o preço que foi pago por cada objeto. Olhe, é um negócio enlouquecedor, porque quando a gente se muda, a gente imagina assim, não, eu vou comprar para o quarto a cama, o armário, mesas de cabeceira, um jogo de cama, enfim, objetos mil. Mas o que a gente não considera é que quando a gente terminar de montar o quarto, que a gente olhar e disser, que beleza de quarto, esse aqui tá um hotel escritinho, amo viver aqui. Aí a gente vai montar a cozinha. Quando terminar de montar a cozinha, o quarto já vai estar cheio de coisa sambada. O jogo de cama já vai estar meio manchado, meio poído. A menos que você tenha coisas de extrema qualidade que custam muito caro, ou que você seja extremamente cuidadoso. E eu vou ser sincera, eu não sou extremamente cuidadosa. Um jogo de cama, por exemplo, eu jamais vou lavar isso à mão, porque eu prefiro minhas mãos do que os lençóis. Eu gosto dos lençóis, eu gosto das coxas, mas as minhas mãos vão ficar comigo a vida inteira, né? Assim espero. Então, minha gente, eu jogo tudo na máquina. Se a máquina cumprir a função dela de tomar cuidado com as minhas coisas, a gente tá bem. Mas se não, infelizmente as coisas vão se deteriorar e é isso que acontece. E os móveis doem ainda mais. Olhe, pode ser o móvel que for. Dani, eu fiz por encomenda. Esse mobiliário aqui foi um projeto. Eles foram feitos sob medida. Jogue um tiquinho d'água para você ver. É impressionante. Botou um produto de limpeza em cima de um móvel de MDF. Escorreu esse produto de limpeza ao longo da noite e você não viu? Se entrou numa brechinha ali, pode ter certeza que o negócio ficou fofo. Só que isso pode acontecer um ano depois da gente ter comprado. A gente ainda está pagando às vezes e o negócio já começa a se deteriorar. Então é muito complicado. TV, nesses quase 8 anos, eu tive 2. Eu considero até que elas duraram muito, porque tem gente que tem uma TV por ano. Não porque quer ficar trocando, mas porque elas não completam o tempo da garantia, né? Ou acabou a garantia, o negócio quebra e já precisa trocar. Minha máquina de lavar, que essa aí tá durando, já tem todo o tempo que eu vivo nessa casa, já foi consertada umas 3 vezes. Já teria dado para eu comprar outra máquina. Eu só não comprei porque eu não quero ficar gerando lixo e compra e desespero. Né? Essa coisa de não, quebrou, joga fora. Não me agrada, mas no valor dos consertos já teria dado para comprar uma nova. A geladeira tem esse tempo todo de uso, mas está bem enferrujada em diversos pontos. Antes da mudança eu vou tentar restaurar. O armário da cozinha, eu tinha já os armários novos, eles acabam que não vão ser instalados aqui, né? Vão ser instalados só na casa nova. Eu espero que dê tudo certo lá, né? Assim, o que eu já tenho caiba na casa nova, que eu ainda nem sei como vai ser. Mas os meus armários antigos, eles estão tão empenados. Na verdade, eles não tem plural. Só sobrou uma peça, um armário aéreo
acima da pia e da geladeira. São 2 peças, na verdade. E tá assim, ó. Eu tô vendo a hora de desabar tudo. Meu Deus, tomara que não aconteça. Porque eu não tô com cabeça pra resolver a mínima questão, sabe? É um monte de pote de vidro quebrado e um monte de feijão no chão. Eu não quero ver isso acontecer. Então, pensamento positivo pra ele aguentar até o dia da mudança. Mas é isso. As coisas se deterioram muito mais rápido do que elas deveriam se deteriorar. Aí, em resposta a isso, você pode pensar, então o ideal é eu juntar dinheiro, ou eu fazer um empréstimo, ou eu, sei lá, me endividar muito para comprar tudo de uma vez. Mas não. Isso eu posso garantir para vocês, eu não acho que vale a pena comprar tudo de uma vez, porque só o dia a dia da casa mostra a gente as necessidades reais dela. De verdade, tem muita coisa que quando eu vim pra cá me parecia uma necessidade primordial. E depois eu vi que não. E algumas coisas me geravam um encanto, mas no dia a dia não são práticas. Um exemplo bem banal, toalhas de banho. Eu amava chegar nas lojas, né, de cama, mesa e banho e ver aquele monte de toalhas com cores lindas. Eu imaginava, nossa, dá pra eu mudar a decoração do banheiro, assim, os pequenos objetos, toda semana, combinando com as toalhas. Olha só, cada humor eu uso uma toalha diferente. Beleza, até a primeira manchar. Depois que a primeira mancha, que a gente diz, eu vou fazer o quê? Não tem tira-mancha que dê jeito em certas coisas, né, que grudam ali no tecido. Pouco a pouco eu troquei as minhas toalhas coloridas todas por brancas, porque quando mancha, a água sanitária resolve. Tem não só água sanitária, mas existem outros alvejantes que são muito mais eficientes para roupas brancas, para tecidos brancos, do que os coloridos. Então assim, toalha colorida, eu posso até ter uma ou outra para de vez em quando me divertir, né? Olhar para o banheiro e dizer, ai que lindo. Mas o padrão aqui de casa é branco. Mesma coisa, lençóis de elástico, lençóis sem elástico para se cobrir e a maior parte das fronhas. É melhor ser tudo branco porque facilita até para combinar com as colchas, com as mantas. Então é isso é uma coisa que eu só aprendi depois. E mesmo em relação aos móveis, armários de cozinha, por exemplo, muitas vezes a gente vê eles todos montados, né? A cozinha completa nas lojas virtuais, nas lojas físicas, e a gente acaba se apegando mais a algumas peças. Ah, tem esse balcão aqui, ou esse armário aéreo que é lindo, abre de um jeito bonito, ou tem as portas com algum material especial. Aí quando a gente vai comprar os módulos, a gente diz, não, esse eu vou querer com certeza, porque ele é o mais bonito. Aí quando você vê o mais bonito, você não tem nem o que guardar nele. Olha, isso acontece com frequência. Eu dei o exemplo da cozinha, mas acontece com muita coisa. Alguns objetos a gente compra e depois descobre que eles são um pesadelo para limpar. Aí se arrepende por isso. Então é muito bom, primeiro, viver a rotina. Claro que algumas coisas são fundamentais, né? Do meu ponto de vista, não dá para morar num lugar sem fogão, sem geladeira, sem máquina de lavar. Aí cada um vê, né, de acordo com as suas necessidades, do que mais precisa. Não dá para ir morar num lugar sem uma cama, por exemplo, ou pelo menos um colchão. Isso a gente resolve logo, mas outras coisas dá tempo ao tempo. Inclusive isso pode se encaixar até para reformas. Eu sei que é um saco fazer reforma com a gente morando na casa. E quando você tem a oportunidade de primeiro reformar para depois se mudar, assim, parece um presente, né? Uma dádiva. Mas tem algumas reformas, ou talvez não a reforma em si, os acabamentos, mas a construção do mobiliário, a escolha do lugar para certas coisas. Talvez isso fosse bom escolher só já vivendo na casa. Gera algum transtorno no dia a dia ficar sem essas coisas por um tempo e viver a instalação delas ali? Gera. Mas também pode trazer benefícios a longo prazo. E sobre objetos, uma coisa que eu quero levar adiante na minha própria vida, e talvez vocês concordem comigo,
é que quando a gente tem coisas demais, a gente acaba trabalhando para elas. A gente tem X objetos, a gente tem meia dúzia de objetos, a gente tem que ter lugar para guardar essa meia dúzia, a gente precisa limpar essa meia dúzia, precisa acomodar de alguma forma. Cada coisa que você tem gera um trabalho para você. Então é importante que a gente pense quanto de trabalho a gente pode dispor para dar para essas coisas, né? Porque senão a gente vive para trabalhar para um monte de objetos, ao invés dos objetos trabalharem para a gente. E por último, mas não menos importante, sabe quando você passeia na internet e vê ambientes produzidos para uma foto, para um vídeo, aqui mesmo, quando eu termino uma transformação, que eu coloco cada objetinho no lugar que eu considero ideal, boto as almofadas, as mantas, tudo bonitão, tipo quando a gente arruma a casa para receber uma visita. Não compare essas imagens de um dia de produção, um dia especial, com as imagens do dia a dia da sua casa. É muito difícil a gente ver a nossa casa, o nosso espaço, vida real, com essa cara de produção. A gente vê de vez em quando, né? No dia de festa, no Natal, quando vai receber amigos, quando a gente acorda inspirado para fazer uma faxina e uma arrumação. Eu acho um prazer imenso fazer isso pela casa. Mas quando a gente passa pelo feed do Instagram, mesmo os vídeos aqui do YouTube, dá a sensação de que a casa de todo mundo tá linda, perfeita, capa de revista todos os dias. E isso só faz mal a gente, porque impede que a gente veja as qualidades do dia a dia da nossa casa, que é o ambiente que nos serve, que nos cerca, que nos protege. Então, tenta respirar fundo e lembrar que essas imagens não são do dia a dia, são produções de um dia, talvez uma vez por ano, uma vez por mês. Essas casas não estão assim todos os dias, a menos que exista uma equipe para mantê-las assim. E eu não sei vocês, mas essa não é a minha realidade, né? A minha equipe somos eu e meu marido, e ainda com os gatos sujando. A gente limpando e os gatos sujando na mesma hora. Vou dizer uma coisa pra vocês, viu? Eu tava bem estressada quando eu liguei essa câmera. Mas falar aqui das coisas da vida, escutar a chuva caindo, ver o tempo passando e a luz baixando, né? A tarde caindo, me fez muito bem. Eu espero que esse vídeo encontre vocês bem. E se não encontrar, que ele ajude a acalmar, a tranquilizar ou a distrair ao menos, né? A gente vai se vendo por aqui, conversando sobre essa mudança e outros assuntos que surgirem. Um beijo para todo mundo e tchau, tchau. Até o próximo.